Olá pessoal, hoje nós vamos estar estudando com base nesse livro aqui de vocês, o A Prova Enem. É importante que vocês estejam com o manual em mãos e eu queria só lembrar que essas questões que são tratadas aqui nesse manual, nesse guia do A Prova Enem, são questões, as primeiras questões são questões que já foram cobradas em Enems anteriores. E as demais que eu vou apresentar para vocês são outras que são feitas propostas no estilo, no perfil, no tipo que o Enem costuma cobrar dentro das competências e das habilidades, tá bem? Então, gente, aqui eu queria que vocês abrissem o manual de vocês aqui bem no início, na página 12. Página 12, tá? Antes da página 12, ou melhor, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, a partir da página 7. 7. Nós vamos começar aqui a partir da página 8, desculpa, gente. Página 8, nós vamos ter aqui a matriz de referência da área de linguagens e de suas tecnologias. Alguns alunos sempre costumam comentar comigo que muitas vezes não compreendem muito bem o significado, a proposta de determinadas questões que são cobradas no Enem, especificamente aqui no ramo das linguagens e suas tecnologias, que é a minha área de atuação. Então, veja só, pessoal, o Enem, ele vai, as provas do Enem, as questões, né, que são divididas em algumas categorias, elas são cobradas por meio de alguns critérios que são chamados de competências e habilidades. E na aula de hoje eu fiz exatamente isso, para que sanar essas dúvidas que muitos têm em relação a não entender muito bem as propostas desses questionamentos. Eu fiz essa aula e introduzi ela explicando exatamente o que são essas competências e como o significado, entender essas competências fazem uma grande diferença para você que vai responder essas questões. Especificamente falando de Enem agora, tá? Então, assim, matriz de referência da área de linguagens e suas tecnologias. As competências dessa área de linguagens, aqui nós vamos levar em consideração que é imprescindível compreendermos duas competências, que são a competência 4 e a 5. O Enem, tu vai ter que compreender as 5 competências, né? Cada uma dessas 5 vale 200 pontos, que vai totalizar 1000 pontos, que é o valor que vale a prova da redação. Aqui, em linguagens, né, literatura, língua portuguesa, né, essa interpretação, literatura, língua portuguesa, interpretação, ela vai ser utilizada especificamente as competências 4 e 5, que são: a competência da área 4 diz o seguinte, que você vai ter que compreender a arte como um saber cultural e estético que é gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, assim, a arte, ela não vai servir somente como, digamos, um meio de entretenimento, mas ela também ela é gerador de significação, também de integrar a organização do mundo e da própria identidade dos indivíduos. Então, ela tem um papel integrador, funciona como esse agente. E muitas questões ali a gente vê, que a gente vai debater daqui a pouquinho, a gente vai resolver, a importância de entender essa competência da arte como esse saber cultural. As habilidades aqui que a gente tem que compreender, geralmente são as habilidades 12, que são constantemente cobradas, que vai ser o quê? Reconhecer diferentes funções da arte. A arte tem função de denúncia? Tem. E nós vamos ver uma questão, inclusive, que ela vai ter esse papel de denúncia social. Não é só de entretenimento, não é só aquela obra, um romance, por exemplo, que você lê, que você está ali entretido, ou um propósito de distração, mas ela também vai funcionar também como registro de memórias, como uma manifestação cultural, como uma denúncia social. Então, ela tem o quê? Diferentes funções sociais, diferentes funções, diferentes vertentes. O que acontece também na habilidade 3, nós vamos entender que é importante para nós nos darmos bem, acertarmos as questões do Enem, o que é analisar as diversas produções artísticas. Então, tem inúmeras, tem a dança, tem a música, tem as artes plásticas, tem a literatura. Então, tem inúmeras produções artísticas. E eu tenho que usar meios de explicar essas diferentes culturas, padrões de beleza e até quebrar preconceitos. Ele fala padrões de beleza e preconceito. Muitas vezes as questões do Enem, elas querem colocar esse assunto em voga, querem trazer esse assunto em evidência, como falar da redação, por exemplo, a permanência da violência contra a mulher. Então, assim,
vamos quebrar essa questão da violência, do feminicídio, falar sobre esse assunto é imprescindível. E aí nós temos questões que vão trazer ali na área de linguagens, questões que vão falar sobre a questão de quebra de padrão de beleza. Já vi muito, o Enem adora trazer esse tipo de perfil de prova também. A habilidade 14, o que é que eu tenho que saber para poder acertar as questões? Eu tenho que reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações. Essas artes, elas se interrelacionam. É o que sempre que eu estou iniciando uma obra de literatura, eu gosto muito de fazer a questão da intertextualidade, porque são os diálogos entre as artes. Às vezes eu coloco uma tela, às vezes eu coloco outra obra que dialoga com aquela mesma, que tem, digamos assim, o mesmo tema, a mesma temática. Pessoal, e a competência 5? Então, lembrando que aprendermos essas duas competências, a 4 e a 5. A 5 diz o quê? Que você vai ter que analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos, como por exemplo, muitas vezes é imprescindível que você tenha conhecimento de linguagem para você compreender acertar uma alternativa. Se você não tiver aquele conhecimento ali dos tipos textuais, também vai ficar um tanto quanto difícil relacionar diferentes tipos de textos mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Então, assim, a prova do Enem é muito coerente nesse sentido. E aí ela não vai querer mais simplesmente somente aquela, por exemplo, na prova de português, aquela gramática da norma padrão da língua portuguesa, a gramática normativa, mas ela vai querer, sobretudo, que o candidato saiba interpretar aqueles textos que são colocados ali nas provas, relacionando aí com a questão gramatical com a questão interpretativa e também, consequentemente, e muitas vezes ela coloca um fragmento de uma obra, de um texto literário, e daquele texto literário a gente vai ter o quê? Questões de interpretação e da própria gramática dentro daquele fragmento de uma obra literária. Habilidades aqui, a gente vai ter que entender a habilidade 15. Estabelecer relações sobre o texto literário e o momento de sua produção. O que é isso, gente? O que eu sempre falo nas aulas de literatura? O contexto histórico. Qual o contexto histórico que estava inserido a obra 15, de Raquel de Queiroz, que está ali no romance de 30, né? Segunda fase do modernismo. Era seca, vivenciada por aquelas pessoas, sobretudo aqueles moradores ali de Quixadá, do interior do estado do Ceará. Então, assim, os fatos estão importantíssimos para a compreensão dessas questões. Situado no aspecto do contexto histórico, social e político, como, por exemplo, a gente falou também das obras aí de Jorge Amado, Capitães da Areia, né? Qual era a crítica social e política ali? Eram aqueles meninos que estavam sofrendo violência, não tinham acesso à educação, à moradia digna, nenhum tipo de aparato, nenhum tipo de proteção social. Eles estavam ali à mercê da violência, e estavam à mercê da violência e também inseridos num contexto de violência. O que as manifestações políticas faziam a respeito? Tentavam colocá-los em reformatórios, que a crítica também na obra falava o que o reformatório deixava pior. Quando a mãe de um dos meninos que já tinha sido, uma mãe que já tinha sido internada no reformatório, disse que preferia que o filho fosse um capitão da areia do que estar no internato. Viu como a arte funciona como denúncia? 16, habilidade 16, relacionar informações sobre as concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então vamos relacionar as informações, elas são todas relacionadas, todo texto tem um pretexto, tem um conceito e um pano de fundo que vai ser esse cenário do conceito histórico, contexto histórico. Habilidade 17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário e nacional. Aí por isso que a gente fala que muitas obras são atemporais, né? Atualizáveis e permanentes, né? No patrimônio literário a gente vai pegar obras aí como o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dá início ao realismo no Brasil, que fala ali de temas que até hoje estão presentes, como preconceito racial, disputa por herança, traições, fala das ironias, né, da sociedade que é perversa e faz de tudo para conseguir se dar bem na vida sem se importar com o próximo, enfim. Então, gente, vocês têm aqui, é importante que vocês tenham essa curiosidade de estar buscando esse manual que vai trazer essas informações, porque a partir do momento que você entender a importância dessas habilidades, ó, a importância aqui das habilidades, né, tá descrito cada habilidade aqui, né,
as competências, as habilidades, é importante que você sempre lembre da 4 e da 5, e aí cada habilidade 4 e 5 você vai observar aqui as competências que são cobradas dentro dessa habilidade, dessa competência tem as habilidades, estão aqui descritas caso você queira relembrar ou fazer uma linha do tempo, fazer um mapa mental sobre isso. Então, gente, vamos para a nossa primeira questão. Essa primeira questão eu vou usar o manual aqui também para usar ambos, o livro, o slide e o manual. Observem essa obra aí, né? Você tá percebendo o quê? Que tem uma obra de arte aí que está sendo tocada, ela tá inclusive sendo aberta, é como se ela tivesse um efeitozinho sanfona, né? E ela está sendo aberta, manuseada aí por alguém, né? A gente observa claramente aí nessa fotografia a imagem de um espectador, de um homem aí manipulando essa arte. Então vamos fazer a leitura aqui, diz o seguinte: o objeto escultório produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Pé, é isso? Bicho de bolso, perdão. Identifique-se essa vertente pelo quê? Gente, aqui é interessante, né? Olha só. Observem a imagem. Observe aqui que tem um espectador, tem alguém participando aqui, dando funcionalidade aqui a essa obra. Ele vai falar o quê? Do neoconcretismo, que a gente vai lembrar que o neoconcretismo era aquela corrente, né? Do subjetivismo, que trazia essa questão do subjetivismo numa poesia mais concreta, ou seja, o que é algo concreto, é algo palpável, eu posso tocá-lo, né? E também essa liberdade de cores também era outra característica do neoconcretismo. Mas o que a gente vai levar em consideração aqui é que a questão da arte mais concreta, palpável. Partindo dessa informação, né, lembrando aqui do movimento neoconcretismo, a gente vai lembrar o quê? Letra A, as alternativas. Participação efetiva, deixa eu só mudar aqui o cronômetro de lugar, gente. Participação efetiva do espectador da obra determina a aproximação entre arte e vida. Gente, é exatamente isso, ó, o espectador está participando ativamente aqui, né, da arte, ele está dando vida à arte, ele está aproximando, a arte está sendo não algo intocável que está lá numa vitrine, mas está sendo o quê? Tocada. O espectador tem uma grande participação na compreensão dessa obra de arte, pelo próprio toque, concretismo, algo concreto, é tocável, é palpável. Letra A está certa, podem marcar aí no gabarito de vocês. Vamos para a segunda. A segunda tem um poema aqui, né, do Cacaso. Eu vou ler no livro porque eu acho melhor, mas fique à vontade para ler no livro ou no slide. Logia e mitologia. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas. No vão da unha da alma, um porco belicoso de radar, que sangra ri, e que sangra e ri. Provisória. Centuriões, sentinelas, do Iapoque ao Chuí. Esse poema aqui do grande escritor, né, do Cacaso, né. Interessante aqui, gente, sobre o Cacaso aqui, que ele é um dos precursores aí da poesia considerada poesia marginal, né. Então vamos fazer a leitura aqui dessa segunda questão, né. Diz o quê? O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 70. Nesse contexto, é correto afirmar o que, gente? Vamos lá. O poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Gente, essa questão dos zoomorfos de significados, né, que ele está falando aqui, perdão, só voltei falando aqui de metáforas zoológicas com significado impreciso, ela não se configura nesse poema. Por quê? O próprio Cacaso, ele era professor, gente, nada mais, nada menos do que professor de teoria literária na universidade. Então, assim, nada é colocado por acaso, gente. Todo texto tem um pretexto, todo texto tem uma intencionalidade. Aqui é óbvio que tem uma certa denúncia, tem um certo tom de, digamos assim, de apresentar um problema que está vigente no seu tempo, mas que ele vai fazer isso de uma forma alegórica, não com palavras, não
né? Se não fosse alegórico, não seria um poema, seria um texto jornalístico, né? Seria uma linguagem direta. E aqui ele vai usar esse subjetivismo para explanar a sua crítica, tá? Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar? Não, gente, aqui, ó, quando ele diz aqui que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas, pelo contrário, não são as vítimas, esses aí são os agressores das vítimas, certo? Letra C. O porco, animal difícil de domesticar, representa os movimentos de resistência? Não, gente, aqui o porco no poema, onde é que tem porco? Aqui, ó, vou passando o mouse. No vão da unha da alma, um porco belicoso de radar. Gente, belicoso remete a essa questão da guerra, né? Que é algo impropício, né? A guerra, e não se configura com as vítimas, que teria esse espírito difícil, né? De domesticar, tá? Letra D. O poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Exatamente, alegórico. Ele vai utilizar essas palavras colocadas com duplo sentido, vai trazer essa ambiguidade para dentro da narrativa, mas extremamente proposital e muito bem colocado, usando o quê? Essas alegorias que vão ter um forte impacto, né? Por isso que talvez tenha essas poesias, esses poemas tenham ficado conhecidos como poesia marginal. Letra D, podem marcar que está correta. Próxima questão. Psicologia de um vencido. Eu sempre acho bem interessante, gente. Deixa eu mudar aqui para a próxima página também. Psicologia de um vencido. Aí no manual de vocês é a terceira questão. E sempre olhem de quem é a obra, que no caso é de Augusto dos Anjos, né? É sempre importante você ir aqui já embaixo olhando de quem é a obra. Augusto dos Anjos, opa, já tem alguma informação precisa sobre ele. Vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui no slide, tá? Junto com vocês. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e retilância, sofro desde a epigênese da infância, a doença mar do signo zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa à boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e norgância da terra. Augusto dos Anjos. Lembramos aqui o que o enunciado vai pedir sobre ele na terceira questão. Ele diz o seguinte, ó. Psicologia de um vencido. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se as marcas dessa literatura de transição como... Gente, então aqui a gente vai lembrar o quê? O Augusto dos Anjos, ele tinha uma obsessão pela morte. Era um grande, né, o grande tema aí de seus poemas era a negação dessa vida material e um outro plano da vida da morte, né, após a morte, por assim dizer. Então é importante lembrar disso, a obsessão pela morte. O próprio poema ele é construído ali, né? Até quando ele fala do verme, eu só lembro de quem? De Brás Cubas, dedicando a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas ao primeiro verme que roeu, devorou as suas frias carnes do seu cadáver. Então, assim, essa obsessão pela morte, né? Sabendo disso. Agora vamos pegar o fio da meada aqui na questão. O que ela quer? Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identifica-se marcas dessa literatura em transição como? Ele diz o seguinte: a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e do vocábulo requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes do modernismo. Gente, não é essa a questão que está sendo dialogada aqui no poema, não, que o lírico está falando aí, tá? Ele vai, esses versos aí que eles não vão trazer essa questão, além de ceticismo, né, de descrença, que vão antecipar esse conceito, não. O poema aqui, ele vai trazer essa, digamos assim, ele vai construir, quando ele diz aqui na terceira estrofe, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Os vermes que roem os cadáveres aqui também, daqui a temática profunda dele aí, a morte. Letra B, o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e retilância
e influência má dos signos do zodíaco. A gente tem que lembrar aqui a influência do simbolismo, mas aqui a gente já tem, tá no viés do pré-modernismo aqui, certo, gente? Então, não é essa relação aqui, a relação do simbolismo, mas a gente já tá dentro de uma temática nova, e a abordagem que vai ser mais aprofundada aqui nesse poema vai ser a questão da morte, tá? A influência má do zodíaco aqui não vai ter essa relação direta aqui com a morte, não. Talvez seria digamos assim, a predisposição da morte. C. A relação lexical é emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco. Carbono e amoníaco, epigênesis da infância e frialdade inorgânica que restitui a visão naturalista do homem. Então, mais uma vez, está confundindo, trazendo qual escola literária? Visão lista do homem. Gente, no naturalismo, a gente vai ter o homem, na verdade, no naturalismo, ele vai como se ele retrocedesse. A gente tem lá no evolucionismo o homem que vai, na teoria de Darwin, diz que ele vai evoluindo do macaco. No naturalismo diz que ele vai retrocedendo, que ele vai voltando ao seu estado mais selvagem, sendo comparado muitas vezes com animais, como a obra O Cortiço e a Luiz Azevedo bem faz. Não, letra C não está certa. Letra D, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo. De fato, gente, aqui o poeta, né, ele vai trazer o que pra gente? O Augusto dos Anjos, ele já era um poeta que se enquadrava ali no pré-modernismo, mas ele ainda tinha muitas nuances ali do parnasianismo e do simbolismo. A própria forma dele de escrever pode trazer essas duas marcas, vão ser dimensionadas pela inovação na expressividade poética. Então, assim, não é um estilo que vai se parnasianismo ou simbolismo, mas ele vai ter o quê? Uma inovação, que é exatamente o do pré-modernismo, na expressividade poética e no desconcerto existencial. Então, assim, eu já tenho um desconcerto existencial, eu tenho uma questão abstrata ali, existencial, que vão me remeter a parnasianismo e a simbolismo, mas ela já tem o quê? Uma vertente inovada, que se enquadra aqui com o enunciado, fala o quê? Pré-modernista. Portanto, podem marcar a letra D. Vamos para a quarta questão. Brasilidade em construção. Esse poema já é conhecido de vocês, eu já, inclusive, ele também. Então, vamos lembrar aqui. Aqui nós temos a Europa curvou-se ante o Brasil. Aí tem aqui o que? País, Brasil, é como se você estivesse fazendo um mapa mental, né? Puxou a setinha, Brasil, país do futebol. Tem um placar, né? Aí quando ele tá aqui no placar, ele para e diz: a injustiça do 7 não é um número 7. 7 é um clube francês. Meia dúzia na cabeça dos portugueses, quer dizer que placar, o número ganhou de 6 gols. Versus, aí é como se ele misturasse essa intertextualidade, né? Desse placar de jogo de futebol e tentando construir com a construção da identidade do povo brasileiro, né? Vitória do clube paulistano, enfim. Aqui o poema Brasilidade em Construção, né? De Oswald de Andrade, ele vai trazer o que pra gente? O poema de Andrade remonta a ideia de que brasilidade está relacionada ao futebol. Gente, sempre, né? Quanto tempo a gente cresceu tendo o Brasil como subtítulo aí de país do futebol, né? Em virtude de inúmeros jogadores de futebol se destacarem e fazer com que a equipe, o time brasileiro fosse sempre campeão. Até chegar ao 7-1, né? Oswald de Andrade ia chorar, com certeza, se visse aquele placar. Então, assim, porque quanto à questão da identidade, né, que a gente só, eu acho que ele quer dizer assim, a gente só se orgulha de ser brasileiro, só pinta a cara de verde e amarelo, só bota uma bandana, só põe, simplesmente coloca a nossa bandeira lá na nossa porta em períodos de Copa do Mundo, porque é como se a gente tivesse, tanto quanto, digamos assim, a gente às vezes de ser brasileiro por tanta miséria, tanta desonestidade, má distribuição de renda em normas sociais que não nos fazem ser patriotas, e a gente nem tem vontade de botar a bandeira mais na frente da nossa casa. Mas o futebol, esse futebol tão lindo que o Oswald pinta aqui, né, do 7, né, a injustiça do 7, mas aqui ele vai dizer, meia dúzia na cabeça dos portugueses, né, assim, um placar que sobe, que nos faz até sentir orgulho da terra, né, do time dos portugueses, porque nós fizemos 6 gols contra eles, e assim, um país que nos colonizou, mas assim, no futebol a gente é melhor do que eles, então é como se a gente tivesse orgulho nesse sentido. Essa questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem o quê? Vamos lá, quarta questão.
com direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. Sim, gente, porque todos esses dados históricos culturais são placares verídicos, né? Que de fato são placares aqui de alguns jogos que aconteceram. Então a gente tem o quê? Uma mistura aqui, só um minuto, uma mistura aqui de direcionamentos para uma leitura crítica desses dados histórico-culturais. Na página, vocês podem estar acompanhando também, tá? Essa aqui tá na página 16 do manual de vocês, letra A. Vamos para a próxima questão. Próxima questão tem um poeminha aqui, né, gente? A gente adora. Um poema de quem? Ferreira Goulart. O Açúcar. Né? Açúcar, na verdade. Tirei esse artigo aqui, tá, gente? É só açúcar. O branco açúcar que adoçará a manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro de um açucareiro por um milagre. Veio puro e afável ao paladar, como beijo de moça. Água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não feito por mim, este açúcar veio da mercearia da esquina. Não, perdão, esse açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com o que adoço meu café nesta manhã em Ipanema. Lindo esse poema de Ferreira Goulart. Gente, observem aqui essa crítica, né, que ele está fazendo aqui ao o açúcar, né? Ele vai buscar os opostos, né? O açúcar que é doce, mas como é que é a vida dos homens que produzem. Ele tá dizendo, ele vai fazer essa construção. Esse açúcar que veio parar bem aqui no meu açucareiro, que tá adoçando meu café nessa doce manhã, ele vem da onde? Ele não veio parar do nada aqui no meu açucareiro, não veio, nem foi produzido pelo dono da mercearia, nem foi produzido pelo dono da usina. Ele foi plantado, veio da cana, mas essa cana também não veio do nada, ela foi plantada em canaviais, né? E esses homens que também não chegaram lá por acaso, e eles uma vida amarga para produzir aquela cana, cortar aquela cana até ela chegar. Olha só o processo do canavial, da plantação da cana, né? De cortar a cana, vem da usina que vai chegar na industrialização, ser produzido para ser comercializado, para estar lá no mercadinho da esquina, para chegar na mesa dele. Ele vai fazer uma denúncia, uma crítica ao que é os trabalhos aí de vida amarga e sofrida dos que produzem o verdadeiro açúcar, né? Seria aí a raiz de onde vai surgir o açúcar, tá? Então, gente, entendendo aqui, nós estamos na nossa quinta questão, entendendo essa informação, eu vou entender que a literatura brasileira, ela desempenha papel importante. Pausa aqui, gente, eu queria só lembrar, nesse momento, é importante a gente lembrar qual habilidade foi cobrada nessa questão. Na página 17 diz o seguinte, a habilidade foi a 17, e eu vou ler para vocês, ela diz assim: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes ao patrimônio literário nacional. Lembra que eu falei da questão que a arte ela é atemporal? E que a denúncia que está sendo feita aqui, nesse poema do Ferreira Goulart, que vai falar daqueles homens que estão lá muitas vezes trabalhando num trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Mesmo a escravidão já não existindo mais, mas eles estão lá numa situação de extrema, de desprovidos de direitos trabalhistas, né? Então aqui ele vai falar de que nesse poema ele vai falar da vida amarga e a vida dura dessas pessoas, que por isso que a gente vai falar de valores sociais, né, e humanos que são atualizáveis e permanentes, literário, porque esse tema é atual. Aqui é um poema de 1980, mas ele permanece atual até os dias de hoje, né? Nós estamos em 2020, então é um tema que vai ser atual, que vai ser atemporal, que vai resgatar esses valores, esses problemas sociais. Então, pessoal, o que acontece aqui? O fragmento recorre, no fragmento, essa reflexão aqui, dessa denúncia social de, olha só o que ele está falando aqui, desigualdade social está presente em qual alternativa? Descreve as propriedades do açúcar? Não, gente, ele não está aí falando que o açúcar é carboidrato e tal, não é isso. Se revela mero consumidor de açúcar? Não, gente, ele está utilizando a reflexão. Ao tomar um café, ele fez essa reflexão de como o café chegava para adoçar, o açúcar chegava para adoçar o seu café, e remete ao que é lá as pessoas que estão nos canaviais. Destaca o modo de produção do açúcar? Não. Exalta o trabalho dos cortadores de cana? Explica a exploração dos trabalhadores? Sim, gente, a letra E.
podem marcar aí no gabarito de vocês. A letra E, ela vai fazer exatamente isso. Viu como a habilidade nos ajuda a resolver uma questão? Então, sempre que você tiver uma dúvida aqui sobre, achar uma questão que pra você não tá fazendo sentido, olha a habilidade cobrada que vai fazer todo o sentido pra você. Então, gente, nós terminamos essa primeira parte. Na próxima aula, nós vamos estudar esse tipo de questão aqui, ó. Questões do tipo Enem propostas, tá? Que vão estar na página 18. E a gente vai começar com uma discussão maravilhosa aí sobre uma obra de arte que ficou famosíssima, tá bom? Então, gente, até a nossa próxima aula, a gente dá continuidade à prova Enem.